Amém, irmãos? Amém. Aceitem a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a juventude da igreja. Né? Eu cheguei na igreja jovem também. Há um tempo que já passou. Eu sou um jovem que deu certo. Né? Cheguei com 13 anos, hein? E o segredo é buscar Deus, hein? Bem? Na Bíblia está escrito, no livro de Joel, que Deus vai derramar o seu poder. Jovens vão sonhar, outros terão visão, e muitos vão até profetizar. Toquem as trombetas, toquem as trombetas, para o mundo ouvir a voz de Deus. Toquem as trombetas, toquem as trombetas, para o mundo ouvir a voz de Deus. Na Bíblia está escrito, no livro de Joel, que Deus vai derramar o seu poder. Jovens vão sonhar, outros terão visão, e muitos vão até profetizar. Toquem as trombetas, toquem as trombetas, para o mundo ouvir a voz de Deus. Toquem as trombetas, toquem as trombetas, para o mundo ouvir a voz de Deus. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que línguas são essas que eu não posso entender? Esse povo ora, esse povo canta, mas fogo desce e faz a terra estremecer. Pentecostal, Pentecostal, o fogo desce e o povo clama mais. Pentecostal, Pentecostal, o fogo desce e o povo clama mais. Na Bíblia está escrito, no livro de Joel, que Deus vai derramar o seu poder. Jovens vão sonhar, outros terão visão, e muitos vão até profetizar. Toquem as trombetas, toquem as trombetas, para o mundo ouvir a voz de Deus. Toquem as trombetas, toquem as trombetas, para o mundo ouvir a voz de Deus. Que povo é esse? Que barulho é esse? Que línguas são estas que eu não posso entender? Esse povo canta, esse povo ora, o fogo desce e faz a terra estremecer. Pentecostal, Pentecostal, o fogo desce e o povo clama mais. Pentecostal, Amém. Vocês nunca ouviram esse corinho, né? Também é de 1990. 1970. Jesus é fiel, Pai. Amém. Os irmãos aceitem a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Glórias a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido,
E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela tem sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e aconteceram, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Digam graças a Deus. Coloca a mão no coração. Senhor grande Deus, em nome de Jesus, meu Deus, estamos nesse culto festivo, aonde, meu Deus, a juventude, Senhor Deus, está, meu Deus, aqui junto com toda a igreja, Senhor Deus, meu Deus, te adorando, Pai eterno, de poder e de glória, que nesta noite, Pai, o Senhor que é bom, meu Deus, possa, neste dia, Senhor Deus, trazer um grande renovo, meu Deus, a este jovem, essa jovem, esse irmão, essa irmã, que o Senhor possa resgatar vida aqui nesta noite, Senhor, por causa da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer só o retorno dos discípulos a caminho de Emaús, tá certo? Para nós ganhar tempo, porque nós vamos orar. Depois temos a vigília. É assim? Então vamos lá. Nós vimos que os dois discípulos foram para Emaús. Mas como se sucedeu? Mataram Jesus na cruz, colocaram o corpo dele no túmulo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E eles, os discípulos, ficaram meio que atônitos, ficaram com medo. As irmãs foram visitar o túmulo e constatou que o túmulo estava vazio. Elas vieram avisar para os discípulos que Jesus não estava mais no túmulo. E elas ainda dizem que elas viram um homem assentado numa pedra. O anjo estava lá e disse para elas: por que procuram entre os mortos
Ainda quando elas vêm saindo, elas viram um homem lá no jardim do cemitério. Eles disseram: o senhor não viu aonde está o corpo de Jesus? O homem virou e era Jesus de Nazaré. E ela então vai e diz, vai para tocar nela, ele diz: não me tocas, porque ainda eu não subi para o meu Pai. Vai e avisa aos meus irmãos que eu já ressuscitei. Então, nós acompanhamos aqui a leitura com o irmão Nelson. Eles indo para Emaús e eles não constataram, não perceberam que se tratava de Jesus. Durante todo o caminho, Jesus advertiu eles, fez eles entender, fez eles lembrar de tudo que foi dado escrito, de tudo que os profetas falou. Mas tudo isso foi impossível. Os olhos deles estavam fechados. Eles não estavam todos cegos espiritualmente. Então, se hoje alguém está aqui cego espiritualmente, é tempo de você abrir os seus olhos hoje, os seus olhos espirituais. É tempo de você entender que é tempo de fazer as pazes, reconciliar com o Espírito Santo de Deus. Tu que tinha um maior privilégio, tinha facilidade de falar com Deus, tinha facilidade de falar em línguas, tinha facilidade de ter aquele contato mais íntimo com o Senhor, e hoje vem para a igreja porque é arrastado. Alguém falando muito para você vir, mas graças a Deus que ainda assim você está aqui na casa de Deus. Então veja que eles foram chegar em Emaús. Jesus fez como se fosse mais adiante, e eles então disse: Senhor, fica conosco. Fica conosco, Senhor. Ele volta, entra na casa, e a Bíblia fala que eles vão jantar. Na hora ali de comer, pegaram ali um pão e deram para ele apresentar ao Senhor. E quando ele pega o pão para dar graças a Deus, eles percebem que aquele homem que estava com o aspecto diferenciado, eles viram as escamas que tapavam seus olhos, caiu, e eles perceberam que era Jesus. Quando eles perceberam que era ele desapareceu. Daí ele vai e diz: como? Na medida que nós vinhamos andando, quando ele falava, ardia o nosso coração. Pegaram as malas e voltaram para Jerusalém correndo. Voltaram correndo. Imagina os dois discípulos, Cleópatra e outros discípulos, eles vêm voltando, mas na medida que eles vêm se aproximando da casa onde estão os outros discípulos, eles vêm gritando: Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Glória a Deus! Então
Bíblia diz que eles entraram e foram logo falando. Nós encontramos com ele no caminho de Emaús. Nós não reconhecemos, mas quando chegou em Emaús, nós percebemos que era ele. Ele ressuscitou. Enquanto eles falavam, ele, Jesus, apareceu no meio deles e disse: Pai seja convosco, a minha paz eu vos dou. Soprou e disse: recebam o Espírito Santo. Irmãos, é um dia especial. Deus quer renovar a sua igreja. Deus quer trazer um renovo para o seu povo. O Senhor Deus quer trazer um avivamento para toda a terra. E haverá, diz o Senhor, através de Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Imagina. E os vossos velhos vão ter sonhos. E até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito. Então Deus, com seu zelo, com seu cuidado, Ele fez essa promessa. Essa promessa não é para daqui a muitos anos. Não é para quando Jesus voltar. Essa promessa é para hoje. É para os dias de hoje. Porque o Senhor se preocupou. Imagina Deus, Ele olhando com o seu olhar de futuro, enxergou a mim e a ti. E viu que ia ser difícil para os cristãos da época. Então Ele prometeu que Ele ia derramar do seu poder sobre toda a carne. Mas que toda a carne é essa, mensageiro? Todos aqueles que estiver compromissado com Ele. Precisa ter compromisso com Deus para receber a efusão do Espírito Santo. Não vamos achar que o Senhor, Ele vai fazer de qualquer maneira, em qualquer um. Não. Precisamos de estar direitinho na presença dEle, para que Ele venha nos renovar. Você quer ser renovado? Porque tem que querer ser renovado. Deus não força nada. O Senhor, Ele não força. Simplesmente a quem quiser, Ele renova. A Bíblia diz em Levítico que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então este fogo precisa de permanecer em mim e em ti. Quer ser feliz? Quer ter uma vida toda na presença de Deus? Quer ser um jovem que deu certo como eu? Busque a Deus. Quer ser um jovem que deu certo como eu? Aprenda a orar. Aprenda a consagrar a vida. Aprenda a se santificar. Aprenda a ouvir o seu líder. Aprenda a ser fiel a Deus. Daí, daqui, muitos anos, você estará vivo, falando que você foi um jovem que deu certo. E tinha tudo para não dar certo. Porque eu tive três irmãos meus.
já todos mortos, né? Todos mortos. E nós tínhamos muitos amigos, também todos mortos. Mas o Senhor Deus me escondeu. Deus me escondeu nas suas asas. Mas para isso acontecer, precisamos estar fiel para com Ele. Então vamos aqui, ó. Então Jesus, Ele está entre os discípulos ali, deu algumas ordens para eles evangelizar e testificar dele. E ele foi embora. Daí Tomé, Dídimo, não estava presente. Alguém chega e disse: Tomé, eu vou te falar. Nós estávamos tudo dentro da casa. Estávamos todos ali com medo, Tomé. Nós estávamos todos ali reunidos. Olha, Tomé. Um Cleópatra, aqui eu falando, Cleópatra e outro discípulo chegou alegre, cantando, dizendo que ele havia ressuscitado. Tomé, mas tu também sabe, Tomé, que as mulheres viram, teve uma visão de anjo. E quando eles teve a visão, eles afirmaram que o anjo falou que a quem nós procurávamos não estava mais ali, porque ele já havia ressuscitado. Tomé observando. Tomé vai e diz: eu só acredito se eu ver. Tomé, ele vai voltar daqui 8 dias, Tomé. Só acredito se eu tocar na sua mão onde o cravo ultrapassou. Só acredito se eu tocar do seu lado onde a lança ultrapassou. Daí eu creio. Passou-se os dias, estão todos ali reunidos. E Tomé está lá. E de repente ele aparece entre eles e diz: paz seja convosco. A minha paz eu vos dou. Ele sai e vai direto aonde está Tomé. Quando chega em Tomé, estende a mão e disse: Tomé, está aqui a minha mão, aonde o cravo ultrapassou. Vamos, Tomé, toca, Tomé. Toque na minha mão, aonde o cravo ultrapassou. Daqui, Tomé, o lado, aonde a lança ultrapassou. Vamos, Tomé, toca, Tomé. Tomé vai, dobra o joelho e disse: Senhor, Senhor meu, Senhor e Deus meu. Ele vai. Jesus disse: Tomé, tu estás dizendo Senhor e Deus meu, porque estás me vendo, Tomé. Bem-aventurado são todos aqueles que não viam, mas creem. Então nós somos bem-aventurados. Não tem santo na parede, não temos o nosso crucifixo no nosso pescoço, mas nós sabemos que Ele caminha no meio de nós. Nós sabemos que Ele está entre nós nesta noite. Glória a Deus. Fique de pé, irmãos. Fique de pé. O tempo é hoje. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, e até os servos e as servas
serão contemplados. A lua se transformará em sangue. Imagina, todo aquele que clamar ao Senhor será salvo. Então nós precisamos neste momento de entregar a nossa vida sem reserva para Deus. Não se esqueça do tema. O tema nos compromete nesta noite. É mesmo, Jesus. O tema nos compromete. Eis que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Levante a sua mão para o céu e deixe Ele tocar em você. Deixa Ele tocar na tua vida. Deixa Ele fazer da maneira dEle. Senhor, grande Deus e Pai, daqui, Senhor Deus, a tua igreja, meu Deus, nesta noite, Senhor, vieram para buscar o teu Espírito. Vieram, Senhor Deus, para ser avivado por ti. Vieram, meu Deus, para buscar no Senhor, meu Deus, uma graça, não a mesma costureira, mas, meu Deus, um avivamento, meu Deus, é para o Senhor prometeu. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, Pai Santo, de poder e de glória, contempla, Senhor, nesta noite, a vida de cada jovem, a vida, Senhor Deus, de cada adolescente. Senhor, muda neste dia, meu Pai, a história, meu Deus, neste dia. Derrama, meu Deus, derrama do teu Espírito, derrama do teu poder, derrama da tua graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai eterno, de poder e de glória, ajuda, Senhor, neste dia. Peço-lhes para que o Senhor venha, meu Pai, me fortalecer na graça, na virtude do teu poder. Ó Espírito de Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai entrando, Senhor, com teu poder, com a graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pegue na mão do outro. Esquece por um instante o tempo aí. É que não pode ficar assim. Dá para ser melhor, não? Aleluia. Porque se nós estamos aqui, um tema tão forte, tão poderoso, não é? Só bastava ler o tema aí, orar. Vamos lá? Um ajudando o outro nesta hora. Levante a mão do seu irmão. Senhor, meu Deus e Pai, do Espírito de Deus, Espírito de Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita agora, meu Pai, tira todo o impeço, tira, Senhor Deus, toda a dificuldade, repreenda, meu Pai, o que o Senhor promete, haja com poder,
Dão graças a Deus. Agradeço a Deus a oportunidade que foi concedida